Olá, estamos começando mais um Síndico Conecta, Desafios e Soluções. Hoje estamos aqui com uma pessoa ilustre, né, na nossa área condominial. Ele é advogado, síndico profissional, CEO dos Síndicos Inigualáveis. Estamos com ele, Giovanni Prazeres. Bem-vindo, Giovanni. Como vai? Olá, Priscila, muito obrigado por esse convite. Na verdade, me sinto honrado em estar aqui conversando um pouquinho com você, que é uma pessoa maravilhosa, uma síndica realmente de destaque aqui na região. Ah, obrigada. Hoje vamos falar sobre um tema bastante polêmico, né, na nossa área aí condominial. Como aplicar multas de condomínio de forma assertiva. E aí, doutor, como é que o síndico consegue fazer isso? Como é que o administrador consegue aplicar as multas para que elas não tenham reversão, para que a gente evite problemas de passivos lá na frente? Com a sua palavra aí, É, vamos entrar nessa linha. é verdade, viu, Priscila? A gente, nesse período, né, de prática no direito condominial, a gente percebe que a inexperiência faz muita gente, de fato, aplicar várias multas irregulares. E isso faz com que, no futuro, a pessoa ingresse com ação e aí causa prejuízo não só ao condomínio, né, também ao síndico que aplicou. Então, a indenização por dano moral, às vezes até material. Então, a multa ela realmente precisa ali de um procedimento que às vezes a gente esquece quando faz ali a propositura, né? Perfeito. E esse procedimento? Como é que ele chega? Como é que o síndico consegue eh, pegar a ação que aconteceu dentro do condomínio, desmistificar essa ação e, a partir daí, iniciar as questões de notificações para chegar na questão da multa? Pronto. A gente sabe que uma das obrigações do síndico é cumprir e fazer cumprir o regimento, a convenção e as leis, né? E através disso, o quê? Penalizar aqueles que não cumprem. E a gente sabe que multa é um deles. O passo a passo primeiro, Priscila, que muita gente esquece, é o direito ao contraditório. Eu já participei de muitos grupos conversando. Ah, não, aplica direto, tá todo mundo vendo. E é exatamente esse é o primeiro passo. Não dá direito ao contraditório, que é um direito constitucional, ou seja, está acima de qualquer lei. É que todo mundo tem o direito de dar a sua versão dos fatos. O contraditório nada mais é do que isso, dar a sua versão dos fatos. Então, o primeiro ponto que eu passo para os meus síndicos que eu acompanho, os condomínios, é: olha, dê a versão dos fatos. Mas, doutor, tá claro que aquela pessoa fez multa. Dê a oportunidade para ele dar a versão dos fatos dele, mesmo que ele assuma ou que ele não assuma. Então, geralmente, 5, 10 dias. Eu peguei um condomínio que o síndico dava 45 dias. Eu achei muito. Tá lá em São Paulo. Mas deu um prazo de 5, 10 dias para ele dar a versão dos fatos, mesmo que você no final não concorde. Mesmo que com a versão dele você diga, essa é a sua versão, mas não concordo e aplica multa. Então você dá direito ao contraditório e o que a gente chama de ampla defesa, que é o direito dele, inclusive, de recorrer se ele não concordar. Acredito que, pegando na questão da vivência, né, do condomínio, os síndicos, eles entram nessa linha do imediatismo, porque também tem um conselho por trás, né? Então, os conselheiros, eles ficam por trás, buscando do síndico resolução daquela causa. Então, a gente entra naquela linha de que a gente quer dar resposta ao conselho, porque dando a resposta ao conselho, estamos dando resposta aos moradores do condomínio. Então, isso é algo muito sério. E caímos, infelizmente, na questão de multas aplicadas de forma errada. Então, precisa sim, né, doutor, ter esse cuidado. E eu acho que tem muito a ver, principalmente quando a gente síndico profissional, né? Além de advogado, estou síndico profissional e a gente sabe que eles querem uma resposta. E aí muitas pessoas, por não conhecer, querer dar realmente esse retorno rápido, como você comentou ali, acaba atropelando. E esse é o problema, né? A gente vai ter reflexo nisso com 2, 3, 4 anos para frente. Então, o que a gente faz hoje reflete nas ações do futuro. Então, por isso, saber ali, ter uma assessoria jurídica, ter o conhecimento, né? O seu síndico profissional com você que busca conhecimento, traz essa tranquilidade para o condomínio, né? Eles não percebem aquele momento ali. Então, ter alguém que tenha conhecimento ajuda muito. Então, esse é um dos pontos que eu sempre falo. Olha, segue o passo, dá direito contraditório, documenta. É outra coisa que ninguém faz, né, Priscila? Os síndicos, principalmente síndicos que estão começando, que estão ali, principalmente os orgânicos, têm esse desconhecimento. Ah, faz do WhatsApp, eu falei com ele de boca. Isso tudo, no futuro, pode sim dar prejuízo ao condomínio. Não, concordo. É como eu falei, né? A gente precisa seguir um rito dentro do condomínio,
Porque se você segue, você não tem um passivo de judicialização. É, Se você não segue, infelizmente aí o condomínio, ele pode ter um problema daqui 2, 3 anos. 3 anos. Lembrando que o síndico, ele responde, né, pelo condomínio mesmo após a gestão concluir. É importante ficar claro que nós respondemos pelo condomínio aí. Findou a gestão, a gente tem aí para frente ainda 2 anos de resposta, né, para o condomínio. Então, precisa ter cuidado, né, precisa respeitar as leis. Falando em leis, o que diz a lei sobre isso, doutor? Então, o 1348, o Código Civil, ele elenca ali algumas obrigações. Infelizmente, a legislação brasileira, ela não é tão madura, por assim dizer, do direito condominial. A gente sabe que hoje ainda é muito recente, assim, se comparado aos outros direitos, né, a ideia do direito condominial como uma especialidade. Antigamente era a ideia do direito civil, depois imobiliário, e só agora o direito condominial. Eu atualmente estou presidente da Comissão de Direito Condominial da minha cidade, mas apesar de Ilhéus ser uma das primeiras cidades a terem a OAB aqui na Bahia, apenas esse ano 2024 aí a gente teve uma comissão específica do direito condominial. Então, como é muito recente, a legislação ela é muito genérica. Né? Não existem especificações claras. Nesse caso específico, até tem por conta do Código Civil, por conta da própria o direito constitucional, né? A Constituição. Uhum. E, claro, todo condomínio tem seu regramento através da Convenção e Regimento. Qual é o problema? A maioria dessas convenções e regimentos mais antigos não traz um procedimento claro para aplicar. Diz assim, olha, isso aplica a multa. Inclusive, nos condomínios que eu oriento, e eu oriento todo mundo, tá? Quem está acompanhando aí, síndicos e advogados, segue uma gradação de penas. Sabe, Priscila? Às vezes eu acho que é uma coisa simples como estender uma roupa, tem o mesmo grau de gravidade quanto quebrar um patrimônio. Então, eu acho que trazer essa gradatividade traz dois fatores. Uma segurança tanto para o síndico quanto para os condôminos. Por quê? A gente percebe, e a gente que é profissional, né, principalmente você aí nessa área já há bastante tempo, que o síndico que tem um pouco de conhecimento tem um pouco mais de isonomia, um pouco mais de equidade. Mas quando a gente passa a ser um síndico não profissional, eu prefiro dizer assim, né, um síndico que não tem conhecimento técnico, tem um problema de que ele decide conforme a conveniência dele, ou como você comentou, conforme às vezes o conselho que fica ali, a gente sabe, A né, personalidade. que a gente sabe que tem conselhos que querem ser o síndico, né? A Sim, gente sabe, inclusive foi falado aqui já no primeiro episódio, né, sim, que eu sobre a assisti, questão do conselho ficar que em querer cima ser do síndico e quer síndico, ser né? síndico, infelizmente sim. Então, eu acho que quando o condomínio aí para síndicos tem uma assessoria jurídica nesse sentido, para criar gradações, como é que funciona? Isso vai dar uma segurança tão grande para o síndico, morador, profissional, que ele não tem noção. Então, eu oriento muito as pessoas a fazerem ali uma gradação de pena. Não concordo, eu acho que a gente traz aí para uma linha de pensamento que a gente não pode, né, igualar os problemas dentro do condomínio. Eu tenho uma convenção de condomínio que ela já fala que nem notifique, já mute. É, Então, assim, a revisão de convenção, ela é extremamente importante. O sim. síndico assumiu o condomínio, né? Entendeu que aquele condomínio ali, a convenção está de forma defasada, é de suma importância que a convenção ela venha a ser revista, né, pelo síndico. É importante também deixar claro que convenção de condomínio, síndico não pode fazer. Então, se ele pode revisar, mas quem tem que executar essa questão é um advogado. Tem que E assinar. aí a Assembleia precisa aprovar. É O todo um rito. quórum. Isso aí é pauta para um outro episódio, né? Sim, De é podcast que a alteração gente. de Isso, a convenção. gente vai entrar, nós vamos entrar nessa linha. Mas explica aí para o pessoal, doutor, passo a passo, o que é importante a gente seguir nesse momento para que não tenha erros, para que não tenha nulidade, para que não tenha nenhum tipo de contestação. Se caso venha ir para a justiça, que o juiz consiga analisar e dizer não, foi dado sim a defesa, ele não, ele que ignorou, ele que não quis de forma nenhuma negociar com o condomínio e continuou fazendo a infração. Porque inclusive eu tenho em alguns condôminos aí que já estão com multas ultrapassando os tetos dos tetos, né? Então na justiça a gente vai para ir para a decisão do juiz, mas o síndico não quer multar, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. O síndico ele tem interesse que o regimento e a convenção sejam seguidos.
A gente não tem interesse em estar multando o condomínio. A gente quer que a harmonia dentro do condomínio prevaleça. Isso para a gente é o mais importante, Sim, certo? perfeito. Eu acho que é exatamente isso, né? O síndico não quer a aplicação, deve ser o último rácio. Deve ser a última alternativa de um condomínio, aí na pessoa do síndico, para resolver um problema de solução, né? Um problema de conflito ali. Lembrando sempre que o síndico ele resolve conflitos coletivos. Briga de vizinho não é bem o síndico que resolve. Isso é importante, viu, gente? Às vezes a gente vê situações em que é o síndico, o vizinho com o vizinho e querem que o síndico resolva. O síndico realmente ele não é pai, não é mãe da coletividade. E aí, antes de falar até do passo a passo, só uma adenda aqui que eu esqueci de comentar, a gente estava falando sobre convenção, eu vejo outro problema da convenção. Em muitas convenções, Priscila, o regimento está junto à convenção, não é verdade? Isso nos dá uma Sim, dor de cabeça, né? Eu, como tremenda. síndico e como advogado, eu percebo essa dificuldade, porque para mudar o regimento é fácil. A maioria é simples, que tiver convocado ele tem um procedimento, mas para mudar a convenção é todo um processo e quando ela está junto, a multa está defasada, como você comentou aí, uma aplicação de multa direta, isso é ilegal, é inconstitucional, tá? Se aplicar uma multa direto. E aí você encontra um convenção que está lá na convenção. Aí o síndico fica nesse dilema que você comentou. Sigo a convenção ou sigo o regimento? E aí, falando de passo a passo, só para vocês seguirem ali os 5 passos muito simples. O primeiro é o registro do problema. Nada de boca, pessoal. Nada de WhatsApp, né? Cria o documento formal ou o livro de ocorrências. Às vezes tem administradoras que têm ali o aplicativo, né? Ou um e-mail formal do condomínio. Você é uma pessoa que tem o e-mail. Você quando assume um condomínio, já acompanha você há um tempo, faz o e-mail oficial, é daquele e-mail, o registro. Então, é o primeiro ponto. O condomínio precisa registrar documentalmente. E de forma não que possa ser auditável. Ou seja, uma conversa WhatsApp ela pode se perder, pode ser alterada. Então, um e-mail, um livro de ocorrência escrito é o primeiro ponto. E o segundo é isso. A partir do momento que o síndico colher essa documentação, ele deve, então, ir através da administradora ou assessoria jurídica. Eu indico muito, né, uma assessoria jurídica nesse momento, porque ela vai pegar toda essa documentação e aí formalizar a notificação. Deixando claro, até para o pessoal que está assistindo, gente, notificar é dar notícia de. Muita gente tem uma sua. Eu recebi uma notificação. Calma. Você recebeu um documento formal dizendo que você pode ter cometido alguma Perfeita. coisa. Né? Isso. Então isso é importante. Importante deixar claro, né? O que é uma notificação? Inclusive, notifiquei uma condômina essa semana e que ela me ligou muito brava. Você me notificou quanto vai ser a multa? Eu falei, calma. Isso é uma notificação. Estou dando ciência sobre o seu fato. Isso. Então isso é importante. A gente ouve muito isso, né? Tá, notificou a multa. Não, não necessariamente. É dado o direito de defesa. Então, uma vez que você notifica, ali já com a documentação, deixando muito claro, pessoal, manter o sigilo da notificação. Geralmente as pessoas querem. Quem notificou? Isso é irrelevante, né? Naquele primeiro momento. Guarde a documentação para eventual judicialização. A documentação de quem notificou, pelo sigilo, lógico, a pessoa tem o direito de saber da notificação, se for fatos que a pessoa precisa identificar. Mas se for fatos que não precisam, é o melhor manter o sigilo, até para manter a boa relação ali com os condôminos. Então, depois que pegou a documentação, que registrou, na notificação, Priscila, já dá um prazo para a defesa. Olha, você tem até 5, 10 dias para dar sua versão dos fatos. Recebeu a versão dele, aí o síndico toma a sua decisão. Com a notificação em mãos, com a defesa em mãos, aí o síndico dá a sua decisão, que pode ser pela aplicação ou não da multa. Às vezes você pode converter a multa em advertência. Né? Claro que é muito importante, como eu vim falando, deixar isso no regimento. Então, a assessoria jurídica preventiva vai te ajudar muito ao síndico morador, ao síndico profissional, ter alguém ali que possa te ajudar nessas tomadas de decisão. E quando o síndico não coloca prazo? Ele notificou, entregou a notificação foi feita de forma correta, né? Vamos entender assim. Foi com foto, com comprovações de todos os fatos, mas ele não deu um prazo para a defesa. E aí? Pronto. Essa multa está anulável. Por quê? Ele não Não, vai. notificação primeiro, né? Então, No caso, sem multa. a notificação ela é anulável. Por quê? Porque uma vez que você deu notícia do fato, você apenas deu isso. Qual providência, qual ação você pediu para ele fazer? A partir do momento que você coloca a notificação e não diz
qual a consequência, ela já não seguiu ali o procedimento. Então, você notifica, resumo dos fatos, cita os artigos, geralmente Sim, ela sim. citou, isso é importante, e diz assim, olha, você tem um prazo de X dias. Se ela não disser nada, a multa está anulada. Você não vai poder aplicar a multa, perdão. Notificação. Só deu notícia. Você não vai poder aplicar a multa com base nessa notificação. Aí você vai ter que fazer uma nova notificação e aí dando um prazo. Tá? Você não pode dizer, eu te dei um prazo. É aquilo que a gente fala sobre a ampla defesa. O que Sim. é a ampla defesa? É diferente do contraditório. O contraditório te dá o direito de contar a versão dos fatos. E a ampla defesa dá o direito de você deixar claro para você quais são as regras do jogo. Uhum. Então, quando você notifica e não coloca prazo, pode ser um ano. Quem determina que é um ano, 6 meses? Se não está na convenção, não está no regimento, é o síndico? Que tanto poder é dado a essa pessoa? Né? Então, se não tiver a notificação com prazo, é uma multa anulável e você vai precisar aplicar novamente. Ou a Apli- notificação, perdão. Aplicou novamente, não deu prazo novamente, mas aplicou multa pela mesma reincidência. E aí? Não há residência. Se, de forma técnica, eu tô falando, né? A gente Sim, sabe que às sim. vezes a prática é reiterada, mas se você no primeiro momento não notificou, não pode ser considerado uma multa. Por quê? Uma residência? Porque na cabeça dele, na ampla defesa, indúbio pro réu, na dúvida para quem está sendo acusado. Ok? Então, assim, ele vai dizer, isso a gente está falando na esfera judicial, tá? Sim, Numa sim. conversa, muitas vezes isso não acontece. Sim, sim. Mas na esfera judicial, a consequência prática ela é grande. Qual é a consequência? Anular. Porque ele vai dizer, olha, eu não estou sabendo, é a primeira vez que eu soube disso. E, infelizmente, cada vez mais o WhatsApp está sendo reprovado judicialmente. Existe ali um procedimento para você extrair do WhatsApp uma prova judicial, tá, Priscila? Então, não, eu estou com print de WhatsApp. Não serve. Então a gente, como síndico, sabe que muita gente critica. Eu tô te ligando, já te avisei, ou quer que a gente responda por WhatsApp, né? Sim. Então é bom deixar claro, gente, aqui como advogado, síndicos, ou não culpem os seus síndicos que querem que você documente. É porque, judicialmente, cada vez menos o WhatsApp é prova para uma eventual anulação, né? Perfeito. A gente sabe que as multas, elas geram insatisfações, né? Quem sofre com isso somos nós, síndicos, né? Que os moradores, eles sempre colocam na linha de perseguição. Você me multou, você está me perseguindo porque o vizinho do 401 faz a mesma coisa que eu faço e ele não cumpre. Mas eu estou cumprindo. Então, o que é que a gente faz para minimizar essa insatisfação, né, interna entre síndico, os moradores, inclusive aí já acaba às vezes entrando, né, os funcionários do condomínio, porque eles estão realizando o seu trabalho, né, de fotografar muitas vezes a infração do pet que está sem coleira na área comum e de tantas outras que a gente sabe que acontece. Como a gente pode minimizar seu entendimento no seu cotidiano? O que é que você acha que a gente pode fazer para diminuir isso? Primeiro, eu acho que momentos como esse de conscientização é importante. A pessoa entender a diferença entre notificação e multa, por exemplo. E eu deixo muito claro isso. Eu aprendi lá no início, quando eu comecei a ser síndico, a pessoa me disse isso uma vez. Dois erros não fazem um acerto. Então, a psicologia demonstra que aquela pessoa que é notificada, ela volta à infância, ela quer o quê? Mas ele também faz, né? Então, Verdade. né, Volta ele à volta a infância. ser uma criança e começa a apontar o erro do outro, não reconhecer o dele. Então, eu sempre falo isso, que culpa é diferente de responsabilidade. Às vezes, de fato, não é só culpa, porque se o filho quebrou, o cachorro saiu, mas assuma a responsabilidade. Então, eu acho que tem muito disso, né? E como criança, o que a gente faz com criança? Educa. Então, é uma Sim, coisa que você faz muito, assim, a gente acompanha há muito tempo, eu vejo o quanto que a comunicação, ela deve ser ali andar de mão dadas com o síndico. Então, atividades como essa, de conscientização, explicar às pessoas a diferença, é importantíssimo para ela entender que ela não está sendo punida pela aplicação da multa. Ela está sendo chamada à conscientização, chamada à consciência, porque nem sempre pode ser culpa, mas há responsabilidade. sim. Então, acho que quando a pessoa vira adulta, ela entende, poxa, que ruim, né? Num condomínio, uma academia, quebrou. Ia acontecer pelo desgaste, mas o que que a gente faz? Muitos condôminos, com medo da punição, preferem esconder aquilo, sai pela tangente e depois assume. Então, eu tive um condomínio que uma criança quebrou
o lustre, ela foi à administração. Olha, eu quebrei o lustre. Então, isso vai muito de educação, Priscila. Sim. Então, para mim, o que eu vejo de prática é conscientiza. É o que você faz, é o que a gente indica para as pessoas fazerem. Comunica, explica o que é um condomínio, faz reuniões como essa, é importante. Para minimizar ali, o impacto dessas Eu notificações. acho que quando o síndico, ele inicia a assembleia trazendo informação, reuniões com os moradores trazendo informação, comunicados informando, né, aos condôminos, aos moradores, o que é o condomínio, o cotidiano de condomínio, o que está acontecendo no condomínio. Você gera a transparência, você traz o condômino para trabalhar lado a lado da administração, e isso ajuda muito. É, Eu vejo que a gente tem, né, no nosso dia a dia muitas demandas. A gente, condomínio que às vezes não tem administrador, o síndico faz aí o papel do administrador e o papel dele. sim, O conselho que às vezes fica atrás querendo respostas porque as infrações estão acontecendo. Então, é importante o síndico colocar limites dentro da sua gestão. sim. Limites de horário de atendimento, limites de como ele vai fazer a gestão. A minha gestão ela é totalmente humanizada. E às vezes o conselho não está acostumado com isso. Ele quer a gestão de multa. É. O cachorro está sem coleira, vamos multar. É a cultura da vindita que a gente chama no direito, né? Vindita, que é o que vindita em latim? Vingança. Sim. É porque o outro bate, eu tenho que bater também, olho por olho, dente por dente. E quando você traz essa mudança que eu acho que é bem realmente moderna, né, contemporânea, de que a multa não é a razão. A razão é a conscientização. A multa é um meio para que a pessoa se conscientize. Se ela se conscientiza do prejuízo que ela tem de outra maneira, para que a multa? Né? Então, eu acho que isso é importante, que é o que você traz, na sua gestão, que eu acompanho há um tempo, é exatamente mostrar para as pessoas que o que importa é exatamente a conscientização. Porque não vai adiantar, você acabou de dizer, uma pessoa recebe muita multa e ela não está resolvendo, porque o problema não é ela pagar, ela se conscientizar. Sim, sim. E a outra quesita é a imparcialidade, né? Por mais que a gente seja síndico profissional, é importante a gente deixar claro a nossa imparcialidade. Imparcialidade em decisões, imparcialidade na aplicação de uma notificação, na aplicação de uma multa, né? Por mais que seja aquele morador do 401 que é problemático, que cria situações diretas com o síndico, porque a gente sabe que tem os moradores que eles acordam vivendo a vida do síndico do condomínio. Então a gente tem que, independente, mesmo sendo com esse, ou com aquele que colabora, com aquele que gosta do síndico, a gente tem que ter a imparcialidade aí da gestão. A gente não pode deixar aí o nosso lado pessoal, né, sair. É extremamente difícil. A gente sabe que não é fácil, né? A gente tá ali, somos seres humanos, e o nosso lado pessoal de gostar, de querer estar, vai aflorar. Mas a imparcialidade é extremamente importante, né, na gestão. Eu diria vital para um síndico profissional, né? Aquela pessoa que quer se profissionalizar, ela ser parcial é um tiro no pé. Ela é porque ela fazer aquilo que agrada o outro e não o que agrada a coletividade através da convenção é um tiro no pé. Até porque as convenções deixam muito claro, é dever de todos, não só do síndico, cumprir e fazer cumprir. Então, naquele primeiro momento, a pessoa até gosta, mas quando ela tem o direito dela violado, ela vai atrás de você. E aí, se você já abriu a exceção, vai virar uma regra, entendeu? Então, assim, o melhor que você falou, agir com imparcialidade é vital para um síndico se manter. Não só, eu falo profissional de quem se profissionaliza, mas às vezes a pessoa morador quer ficar. Então, haja com imparcialidade. Doa a quem doer. É aquele remédio amargo que o síndico, em dados momentos, precisa dar para uma criança. Então, eu sempre trago isso, né? Como é criança, é isso. Do mesmo modo que uma criança grita, esperneia porque está errado, mas no futuro, se ela virar um adulto doente, ela vai te culpar. Ah, eu não quero comer verdura. Sim, Mas a gente sabe, enquanto adulto, que é necessário, é ruim, só quer comer doce, mas não pode. Então tem uma hora que você tem que tirar do videogame, tem que tirar do doce, faz que nem você faz com condômino. É ruim, mas tem que fazer isso. Seu horário já acabou, tem que ir para casa. Então, eu acho que é agir, como você falou, com imparcialidade e tendo essa consciência de que você está fazendo o seu trabalho para a coletividade. verdade. Eu sempre busco, né, imparcialidade, por mais que seja, como eu já falei, difícil.
A gente precisa respirar, tentar manter o equilíbrio, porque quando a gente entra nessa linha aí dentro da área condominial, notificação e multa é algo que causa um grande desconforto na coletividade. A coletividade enlouquece, porque você escuta ela falar assim: eu morei X anos dentro do condomínio e nunca aconteceu isso comigo. Você assumiu agora em 3 meses e já está pegando no meu pé, já está brigando comigo. Às vezes o síndico nem se pronunciou. Ele só Nem viu. encaminhou uma notificação do fato que aconteceu. O condômino ele interpreta que aquilo ali é uma briga, Perfeito. é uma contenda, que o síndico está criando problema pessoal. Você está com problema pessoal comigo, né, Priscila? E o síndico não tem problema pessoal, né? Sim, não É deve importante ter. a gente deixar claro que o papel do síndico é estar ali para servir a coletividade. Nós não estamos ali para pegar no pé de um condômino somente. A gente não está ali para pegar no pé de ninguém. Estamos ali para fazer o nosso trabalho, fazer valer a convenção, o regimento interno e o Código Civil. Então, o papel do síndico é esse. Não é É, pegar no pé de ninguém, não é brigar com ninguém, não é estar ali para criar contendas, celeumas e problemas dentro do condomínio, mas é tentar amenizar e fazer com que o cotidiano seja leve, né? Porque já é pesado dentro do condomínio. Se for um condomínio, então, de grande porte, aí que fica algo bastante pesado mesmo, tanto para o síndico quanto para os moradores. Eu é. tinha um condomínio que eu emitia 500 notificações por semana. Então, mas eu faço uma resma de papel aqui de notificação. E aí fui educando, fui conversando, fui trazendo a consciência dos moradores do que é ser condomínio. E foi com isso que eu consegui fazer um excelente trabalho. Quando eu entreguei, né, para um outro gestor, o condomínio estava, nossa, Mas, muito bem administrado, mais leve. é. Tinha virado o condomínio. Os moradores costumavam me dizer que eu tornei um condomínio novamente lá, porque lá já tinha perdido essa essência, né, de condomínio, de tanta infração cometidas. E isso é interessante falando, porque acontece muito, né? A psicologia é fascinada pela psicologia por isso, comportamento humano. Quando a pessoa recebe a multa, ela se entende em dois aspectos. Primeiro, que o mundo gira em torno dela, né? Então ela acha que é porque é ela, porque você está perseguindo ela, porque ela é a pessoa tão importante a ponto de você viver condicionado por ela. Então, Mark Manson, nos livros dele, como são nomes, eu não vou falar que os nomes dos livros dele são sempre muito curiosos, né? Mas ele fala, a gente quer tanto, a gente só quer ser especial. Ou melhor naquilo, ou tão ruim que as pessoas precisam me ligar. Então, uma pessoa, quando ela é notificada, ela tem esse comportamento, é que ela se acha especial. Se acha mais especial que os outros, ok? Todo mundo é, em sua medida, é essencial, né? Mas aí tem outro fator, que é a questão da responsabilidade. Porque quando ela era pequena e quebrava o copo, como é que ela fazia? Como é Sim, que a família reagia? Então, inconsciente, essa pessoa tem medo e ela prefere, então, negar a realidade do que ela assumir a realidade. Eu aprendi isso no livro e acho que depois que eu virei pai, né, a gente vem e minha educação é uma educação não violenta, eu trago para a comunicação não violenta. E um texto, um livro que agora eu esqueci o nome da autora, mas ele fala assim: quando seu filho faz algo de errado, ele corre para você ou de você? Então, essa perfeito. frase me marcou muito, e aí eu trago para condomínios. Porque quando a gente, de fato, faz uma coisa errada e ele corre para você, ele busca suporte. Ele assume a responsabilidade. Se ele corre de você, acontece isso. É porque sou eu, você está errado, a pessoa muda a reação, mas é de medo. Quando você pega no final, é o medo, mesmo que inconsciente, de receber uma multa, do pai, do marido, da mulher descobrir, do pai e da mãe descobrir. Então, acho que tem muito a ver com isso. Notificação tem, como você falou, é uma conscientização, vai para muito além daquele papel que chega lá. Sim, ela traz aí, como você falou, né? Nosso passado. É, E aí ele eterniza naquele documentozinho não que o pode. morador recebe e que ele já lê notificação. É, Verdade. Acredito que a gente trouxe aí, né? Bastante esclarecimento. Acho que
Quem vai assistir esse podcast vai poder entender um pouco melhor sobre a questão de notificações e multas e a aplicação de cada uma delas dentro do condomínio. Agradeço, doutor Giovanni, pela sua participação. Você sempre, assim, cordial, né? Sempre atencioso, sempre esclarecido demais nessa gama nossa que é os condomínios. Então, a área condominial agradece por você estar hoje agregando, né, valores às gestões, valores aos síndicos, ensinando, né, cada dia mais, melhorando o cotidiano. Queria que você fizesse aí suas considerações finais e a gente conta contigo. Olha, primeiro, muito obrigado, Priscila. É uma honra estar aqui, né? Você é uma pessoa que, enfim, eu sou fã, já falei isso para você, sou seu fã. É uma pessoa que é muito competente no que faz. Eu acho que você traz esse conhecimento para as pessoas. Esse podcast aqui é maravilhoso. Eu acho que é o que você já faz. Fora dos bastidores, eu acho que agora você está trazendo para a gente, para as pessoas conhecerem um pouco do que é o trabalho do síndico, né? Então, assim, é realmente, espero ter ajudado nesse sentido. Você sabe, todos podem contar com a gente nesse sentido, de tentar esclarecer, de trazer realmente valor. Então, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Conte comigo sempre, não só aqui, em qualquer projeto. Você Sim, coloca, sim, bote meu nomezinho lá, que os Síndicos Inigualáveis, Giovanni Prazeres, vai estar com você no que a gente com puder apoiar. certeza. Tá bom? Obrigada. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Patrimonial, Grupo Falcon e Mesa Viva. Obrigada a todos. Sigam o nosso canal.